pastor, posso ser uma mulher cristã e ir pro céu? Claro, claro. Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Não tem como ser salvo. Uma pessoa que vive em práticas ilícitas e morais fora do padrão que Deus determinou na sua palavra, fora do plano original da criação de Deus, da natureza divina, é pecado sim, e se não se converter desse pecado, dessa maldade no coração, desses desejos, dessas concupiscências ilícitas, imorais e impuras, não poderão ser salvos. E para provar isso, vou mostrar aqui na Bíblia 3 textos básicos que provam claramente que se essas pessoas não se converterem, não nascerem de novo, vão para o fogo eterno, para o inferno e sofrerão eternamente. E o primeiro texto é de Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. No versículo 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Em Romanos capítulo 6 está escrito que o salário do pecado é a morte. E aqui diz que os que tais coisas praticam são dignos de morte. Não somente os que praticam, mas os que consentem com os que praticam. O outro texto é o de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então aqui vem a lista de todos aqueles que praticam injustiças, das quais os que praticam essas injustiças, se não forem lavados, santificados em nome de Jesus, não poderão ser salvos. E entre essa lista estão: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não herdarão o reino de Deus. Efeminados e sodomitas, como vocês sabem, são pessoas que vivem práticas sexuais ilícitas, fora do padrão que Deus determinou, cometendo torpezas e pecados de imoralidade. E o outro texto é de Apocalipse 21:8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Para complementar esse texto, eu vou ler Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que diz o seguinte: ficarão de fora do reino de Deus, os feiticeiros, os cães, os que se prostituem, e os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, meus amados irmãos, aqui fica claro que todos que não se converterem dessas práticas ilícitas, imorais, impuras, não poderão herdar o reino de Deus. Pelo contrário, serão lançados no lago de fogo e enxofre e sofrerão eternamente o juízo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa historinha de que não é pecado, de que essa pessoa vai ser salva mesmo vivendo em uma prática impura, má aos olhos de Deus, onde toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, é contra essas práticas, isso é uma hipocrisia. Cuidado com esses lobos devoradores, com esses cães gulosos, com esses homens que se dizem ser pastores, mas na verdade são ministros de Satanás. Cuidado, meus irmãos, porque o fim está próximo, e que se nós não nos santificarmos, não nos purificarmos, não poderemos ser salvos.